Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do oitavo ano. Esta é a nossa aula de número 24, beleza? E o que nós temos para hoje? Nós temos para hoje o valor numérico de uma expressão algébrica. Pense no conteúdo fácil. É fácil demais, pessoal. Então acompanhe comigo a ideia. Quando eu quero calcular o valor numérico de uma expressão numérica, tá? Eu quero dar um resultado de uma expressão que envolve números e letras. Eu quero dar um resultado numérico. Mas essas letras, elas precisam sair. E para elas saírem, nós precisamos substituir essas letras por números. Que números, professor? Nós vamos substituir por números que a questão vai determinar, tá? Então vejam a nossa primeira ideia. A nossa primeira ideia diz o seguinte: Ângela Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão que representa o gasto delas com as entradas é 3x, beleza? Então, 3x é o gasto delas para as entradas do cinema, ou seja, 3 vezes o valor de uma entrada, 3 vezes x. Supondo que no domingo cada uma das entradas custa R$18, então ela deve pagar R$54. Como funciona isso, professor? Simples. Nós precisamos ver da seguinte forma. Assim, se 3 vezes x é o que elas 3 vão pagar, e se o valor do ingresso é R$18, então 3 vezes 18, R$54. Esse é o valor que será pago. Beleza? Então, o que nós podemos dizer? Dizemos que 54 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x igual a 18. Agora, se na quarta for R$15, então será 3 vezes x igual a 3 vezes 15. Na quarta-feira, elas pagarão R$45, beleza? Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que para qualquer valor para x, eu terei um novo valor numérico. Se no sábado era 18, pagou 54. Se na quarta é mais barato, a quarta especial, e pagou só 15, elas só gastarão R$45. Beleza? Então, essa é a nossa primeira ideia de valor numérico de uma expressão. Temos aqui mais alguns exemplos também, pessoal. Olha só, se eu tenho uma expressão como essa, ou uma figura como essa, tá? Que diz assim, a forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Nós temos um terreno menor, com lado B de medida B e lado C e lado 2 de medida C, e o maior, um quadrado de lado A. Tá? Então a questão diz, a área desse terreno é dada pela expressão algébrica. A nossa primeira figurinha é um retângulo, tá? Cuja área, vamos chamar o retângulo 1, cuja área é B vezes C. E o segundo vamos chamar de quadrado 1. O quadrado 1, ele tem A vezes A. Então, no retângulo nós temos BC e no quadrado nós temos A ao quadrado. E a área total será o retângulo mais o quadrado. Se o retângulo é BC e o quadrado é A2, então nós podemos colocar A2 mais BC.
Essa é a nossa representação algébrica, beleza? Essa é a nossa representação algébrica. Mas eu estou falando de quê? Estou falando de valor numérico. Então, se o lado do quadrado é 20, ou seja, se A é igual a 20, se A é igual a 20, B é igual a 16, e C igual a 12, qual será o valor numérico da expressão? Aí você tem o valor numérico, tá, de A2 mais BC. Você vai substituir o A por quanto? Você vai substituir o A por 20. 20 ao quadrado. E o B você vai substituir por 16. E o C você vai substituir por 12. Todos nós sabemos que 20 ao quadrado é 400. E 16 vezes 12 é 192. Somando tudo dá 592. Esse é o valor numérico da expressão. Beleza? Então, o que nós podemos dizer de valor numérico de uma expressão? Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica. Ou seja, quando substituímos as letras por números e efetuamos as multiplicações, as potências, as raízes, as adições, o que for preciso, obtemos um valor numérico da expressão algébrica dada para esses números, beleza? Ou seja, substituir as letras por números, efetuar as operações matemáticas, nós obtemos o quê? Obtemos o valor numérico, beleza? Então vamos para uma aplicação prática agora. Qual é o valor numérico dessa expressão? Qual é o valor numérico dessa expressão? Então, nós temos a expressão x mais y vezes x menos y. Se o x é igual a 1,1 e o y é igual a menos 0,8. Então, onde tiver x, eu vou colocar 1,1. Onde tiver y, eu vou colocar menos 0,8. Vezes 1,1 menos 0,8. Beleza? Então, vamos eliminar o parêntese inicial, o parêntese de dentro, tá? 1,1 mais por menos dá menos 0,8 vezes 1,1 menos por menos dá mais 0,8. 11 menos 8 dá 3. Então, nós vamos ter mais 0,3. 11 mais 8 dá 19. Então, nós temos 1,9. O que acontece aqui é que 3 vezes 19 dá 57. Ou seja, 5,7 é o valor numérico da nossa expressão. Beleza? Muito bem. Muito bem. Fácil, não é, pessoal? Simples assim. Então, vamos agora passar para uma consideração importante. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte, que não existe fração com denominador zero, tá? Eu nunca vou conseguir dividir o número 3 por zero. Se alguém disser que é 3, é falso. Se alguém disser que é 0, também é falso, tá? Eu tenho 3, eu vou dividir para ninguém. Dá 3? Não existe. Eu tenho 3, vou dividir para ninguém. Ninguém ganha? Isso não existe. Como assim, professor? Simples assim. Se você tem 3 dividido
por 2, nós sabemos que é 1,5, tá? A prova é que esse vezes esse tem que dar esse. 2 vezes 1,5 dá 3. 2,5, 2 vezes 1,5 dá 3. Todo mundo sabe disso. É a prova. Como é que eu multiplicar esse por esse vai dar 3? 3 vezes 0 é 3? Nada. 0 vezes 0 é 3? Nada. Então, pessoal, isso não funciona. Tá certo? Então, nós precisamos entender que não existe divisão por zero. Aqui, ó, não existe divisão por zero. Então, o que tem de importante aqui é o seguinte. Se nós temos uma expressão A sobre X, X tem que ser diferente de zero. Senão não vai possuir valor numérico, tá? Então, nós temos aqui. Se X é igual a zero, a expressão não tem valor numérico. Essa é a ideia. A expressão não tem valor numérico. Então, o x tem que ser diferente de zero. Beleza? Tem que ser diferente de zero. Então, a outra expressão, a mais 2 sobre a menos 1. Então, esse meu denominadorzinho aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Se o A for igual a 1, aí você faz 1 menos 1, 0. Se o A for igual a 1, não tem valor numérico. Beleza? Porque o 1 anula o denominador. No lugar do A, se eu colocar 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Não pode. Então, o A tem que ser diferente de quanto? Logo, A tem que ser diferente de 1. Beleza? O A tem que ser diferente. É assim que funciona. Essa é a consideração importante. Toda fração, o denominador tem que ser diferente de 0. Se a expressão tem letras no denominador, essa letra tem que ser diferente do número que anula o seu valor numérico. Beleza? É assim que funciona. Vamos agora para uma pequena atividade de valor numérico, tá? Logo mais daremos continuidade a mais aplicações. Mas, por enquanto, vamos fazer aqui a nossa primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. Calcule o valor numérico da expressão 1 sobre x menos x mais raiz quadrada de x. Quando x for igual a 4. Então, onde tiver x, eu vou colocar quanto? Vou colocar 4. Então, nós vamos ter 1 sobre 4 menos 4 mais raiz quadrada de 4. Então, 1 sobre 4 não sei quanto é. Menos 4 mais raiz quadrada de 4 é 2. Na realidade, eu sei quanto é 1/4. 1/4 é 0,25. Tá? Mas vamos desenvolver a expressão aqui. Menos 4 mais 2, menos 2. Como o denominador é 1, vamos continuar aqui, beleza? Vou tirar o MMC. O MMC de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 é 1. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 2, 8. 1 menos 8, 7. Negativos. 7/4. Quer deixar assim? Pode deixar tranquilo na forma de fração. Pode deixar na forma decimal, professor? Pode. Se você fosse colocar na forma decimal, você iria ter que trabalhar com números decimais. Beleza?
Vamos para a questão 2. A questão 2 está trabalhando em cima dessa expressão aqui. 5P mais 28 sobre 4. A questão diz assim: as fábricas de calçados utilizam uma fórmula matemática, essa que acabei de escrever, para determinar a numeração do calçado, na qual S é o número do sapato e P é o comprimento do pé. Beleza? Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 24 centímetros? Então, a numeração do sapato vai ser 5 vezes 24 mais 28 sobre 4. Vamos fazer aqui as continhas. 5 vezes 24. 5 vezes 24. P é o comprimento do pé. 24 vai dar 5 vezes 20, 120. Mais 28 dividido por 4. Então, para finalizar aqui, 120 por 4, tá? Dá 60. 120 por 4 dá 30. Mais 28 por 4 dá 7. 30 mais 7. Vamos fazer a continha. 148 dividido por 4. 14 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, sobra 2. 28 por 4 dá 7. Olha aí o tamanho do sapato da pessoa. Número 37. Beleza? Facinho, facinho. Muito bem. Vamos fazer mais um. Agora, pessoal, essa questão 2, se você quiser saber realmente se essa fórmula funciona, pega seu pezinho, meça, multiplique por 5, soma com 28 e divida por 4, que vai dar exatamente o seu pezinho 36, o seu pezinho 40, o seu pezinho 50, sei lá. Beleza? Mas funciona. Vamos fazer mais essa questão para finalizar a nossa aula. Próxima aula nós continuaremos corrigindo, tá bom? Valor numérico é um assunto muito bacana. Então, na questão 6 diz o seguinte: se P é igual a A mais B mais C sobre 2, com A igual a 5, B igual a 13 e C igual a 10, nessas condições, letra A, qual é o valor de P? Valor numérico de P. Agora nós vamos substituir. O A vale 5, o B vale 13 e o C vale 10. Tudo isso dividido por 2. Vamos somar? Vamos somar? 13 mais 5, 18. Mais 10, 28. 28 dividido por 2, 14. Esse é o valor de P. E na nossa letra B, está pedindo o valor numérico da expressão P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Quanto é que vale o P? 14. 14 vezes 14 menos 5 vezes 14 menos 13 vezes 14 menos 10. Então, nós vamos ter 14 vezes 14 menos 5 é 9. 14 menos 13 é 1. E 14 menos 10 é 4. Então, nós vamos ter 14 vezes 36. Então, 36 vezes 14, rapidinho aqui, para fechar nossa questão. 6 vezes 4, 24, vai 2.
6, 3 vezes 4, 12 e 2, 14. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 4, 10 vai 1, 504. Beleza? Esse é o valor da nossa expressão. E aqui, pessoal, finalizamos mais uma aula. Mais uma vitória para o nosso dia. Beleza? Amiguinhos, nos vemos na próxima aula. Falou? Tchau, até a próxima. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Professora Vera Amorim chegando aqui para mais uma viagem, aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. E hoje nós vamos viajar pela unidade 7, capítulo 2, com conteúdo período simples, composto, coordenação e subordinação. Mas antes, lindas e lindos de Deus, quero apresentar para vocês o nosso mais novo parceiro do projeto Minha Escola na TV. Aliás, um grande parceiro que está aqui como intérprete de Libras para os nossos alunos queridos que precisam deste profissional. Eli Batista, seja muito bem-vindo. O projeto Minha Escola na TV só está mais rico ainda. Gente, ele até me ensinou a falar meu nome em Libras. Eu vou tentar, viu? Não vale mancar a professora Vera. Ó, vamos lá. E, viu? E também o meu sinal, ó, gente. Aprendi. Obrigada, viu, Eli? Seja muito bem-vindo. Gente, agora que vocês já estão aqui comigo e com Eli Batista, vamos pegar o nosso passaporte para começar a nossa viagem, para que ela possa ser bastante proveitosa, tá bom? Vamos lá. Na página 232, nós temos aí um texto que a professora não vai ler o texto, não dá para ler, tá? Mas é só o primeiro contato que nós vamos ter com o nosso conteúdo de hoje. Eu diria que com o começo do nosso conteúdo, tá? Eu vou tentar ler com vocês, tá, gente? Vamos tentar ler para ficar mais fácil de compreender. Vou ler aqui da tela. Bom, crítica. Vargas Llosa aborda o drama dos refugiados em livro infantil. Eu vou ler do livro, gente, que é melhor, não é? Com vocês. Então vamos abrir na página 232, porque fica mais fácil para vocês acompanharem junto comigo, ok? Então nós temos aqui O Barco das Crianças é baseado em uma história do francês Marcel Choube, né, Rio. O peruano Mário Vargas Llosa reconta para os pequenos leitores, em O Barco das Crianças, uma história do francês Marcel Choube, que no livro A Cruzada das Crianças narra a desafortunada aventura de viajantes mirins rumo a Jerusalém. Mar consagrado, o que fizeste com as nossas crianças? Eis porque te acuso, mar devorador, que engoliu minhas criancinhas. Apesar da menção explícita a Choube, já na primeira página, não há como não relacionar a história de Llosa ao poema A Cruzada das Crianças, do alemão Bertold Brecht. Nesse poema, Bertold Brecht descreve os infortúnios de um grupo de crianças polonesas órfãs que, em plena Segunda Guerra Mundial, vagavam em busca de abrigo, escapavam às batalhas e deixavam a dor para trás. Desejavam só descanso num país cheio de paz. Bom, um trecho aqui bastante interessante para a gente começar a entender o nosso conteúdo. E a respeito desse trecho, nós temos aqui duas situações. Acompanhem aí comigo. A primeira dela diz assim, na letra A: apesar de fazer referência a períodos históricos distintos, o que há em comum entre as três obras citadas no texto?
Quais são as 3 obras? O livro de Vargas Llosa, o livro de Marcel Schub e o poema de Bertolt Brecht. Então, do que tratam essas 3 obras? Tratam do drama vivido por crianças que, motivadas por conflitos em seus países de origem, partem em busca de um lugar seguro para viver, tá? Muitas delas até pagando um preço alto por isso com a sua própria vida. Nós já vimos isso várias vezes pela TV nos noticiários, ok? Segunda situação, e essa segunda situação, a letra B, ela já tem uma relação direta com a nossa aula. Identifique quantos verbos há no título e na linha fina do texto. Bom, aí você vai copiar em seu caderno, mas identifique conosco aqui agora, para a gente poder saber quantas orações há nessas 2 situações, no título e na linha fina. Gente, ó, o título nós temos aqui, né? Ó, Crítica, Vargas Llosa, e a linha fina um pouco mais embaixo, essa segunda. Então, pede para você identificar os verbos no título e na linha fina. No título nós temos aí aborda, né, gente? Ó, aborda. E na linha fina nós temos aqui o barco das crianças então o verbo ser. Nós temos o verbo abordar e o verbo ser. Bom, se nós temos aí só 2 verbos em cada um, nós podemos dizer que no título nós temos uma oração, portanto, um período, não é simples. E no segundo nós temos também uma oração por termos apenas um verbo, ok? Isso porque nós vamos entender já, né, o que vem a ser um período simples e um período composto. Nesse caso aqui nós temos, tanto no título quanto na linha fina, apenas um período simples, por ter a presença de apenas um verbo, ok? Mas vamos lá. Então, começando aqui com o período simples, e o H está aqui conosco, né? Aí já falando que a Helga está ocupada, Hamlet saiu, Oni está dormindo, estou completamente sozinho. Que droga! Bom, nós temos aqui, nessa primeira fala do H, ele diz que ela está ocupada, né? Aí, está ocupada é uma locução verbal, são 2 verbos, né? Verbo auxiliar e verbo principal. O Hamlet saiu, outro verbo. O Rony está dormindo. Estou, ó. Então nós temos aqui, ó, o verbo estar, um verbo só, não está, estou, está, o verbo está. E saiu, né? Então nós temos presença aqui de verbos. Como nós temos aqui, mesmo sendo o verbo estar, em 3 situações distintas, né? Aqui não, está e estou. Então, nós temos, não deixa de ser 3 situações distintas. E temos mais um, como se tivéssemos 4, né? Mas, se nós formos levar em conta o tipo de verbo, diria que nós temos 2. O verbo estar e o verbo sair, ok? Então, não teremos só uma oração. Mas, se pensarmos no decorrer da oração, para cada verbo, nós temos uma oração no período. Tá? Isso é importante a gente lembrar. Então, quando é que ocorre período simples? Quando uma declaração ela é composta por apenas uma oração. E quando é que eu vou saber, professora, que tem só uma declaração? Vai depender da quantidade de verbos que tiver nessa oração, nessa frase. Tá? Se eu tiver um período e nesse período eu tiver apenas um verbo, eu vou saber que eu tenho apenas uma oração, portanto, um período simples. Porque o verbo é quem faz a declaração, tá? Então, se tem só um verbo, tem só uma declaração, portanto, estamos diante de um período simples, ok? Então, ó, no período simples, há apenas uma oração, a qual se constrói em torno de um único verbo ou locução verbal. Lembra que eu falei? Está ocupada, está dormindo, 2 locuções verbais. Nós vimos isso na aula passada, né? Até nós vimos que só quem nós vamos conjugar é o verbo auxiliar.
Porque o verbo principal sempre vai vir numa das formas nominais. Aqui nós temos o particípio e aqui nós temos o gerúndio. Lembraram? Então, se constrói uma declaração em torno de um único verbo ou locução verbal, nós temos um período simples. Coloquei aqui 2 exemplos, tá? Ele chegou cedo, ele precisou chegar cedo, onde nós temos um verbo e uma locução verbal, tá? Esse é o período simples. Período composto, ele vai acontecer quando uma declaração é composta por 2 ou mais orações. E aí eu vou saber se se trata de 2 ou mais orações, é porque se trata de 2 ou mais verbos presentes nessa declaração ou nesse período, tá? Então, o período composto é formado por 2 ou mais orações construídas em torno de 2 ou mais verbos ou locuções verbais. Ok, meus amores? Dessa forma, o número de verbos ou de locuções verbais corresponde ao número exato de orações. Então, como é que você vai saber quantas orações tem num texto? Vá contar quantos verbos tem ou locuções verbais. A quantidade de verbos que você encontrar com locuções vai ser a quantidade de orações. Tá bom, meus queridos? Exemplo aqui. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Cheguei, comi e fui dormir. Temos aí 2 casos de período composto, porque você presenciou, né? Aqui temos mais de, aqui tem 2 verbos, aqui nós temos 3, ok? Na página 233 tem esse texto aí que eu quero que você leia, tá? A professora não vai ler com vocês, ele é um pouco extenso, mas é do nosso livro, você vai ler, para que em seguida, é muito importante que você leia, tá, gente? Ainda relacionado ao texto que fala sobre a história das crianças que fogem dos países em conflito, tá? E que muitas perdem a vida nesse processo. Para você poder responder as questões relacionadas ao texto, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, primeira alternativa, eles migraram para o sul e pediram abrigo no império mais poderoso do Ocidente. E no segundo, à medida que avançavam, expandiam seus domínios por meio de alianças e conquistas. Bom, o que nós temos? O que nós queremos? O que eu sugiro, né, como professora, que talvez o seu professor já sugeriu para você, que você faça. Letra A. Quantas orações há em cada um dos períodos? Então, o que eu disse? Você vai contar o número de verbos, ok? Letra B. Em que período há relação de independência entre as orações? Isso é importante, tá? Como assim, professora? Se tem 2 orações, as 2 têm sentido completo, uma separada da outra, ou não? Só as 2 juntas, tá? Letra C. Explique a relação de dependência presente no outro período. E letra D. Indique a conjunção e a locução conjuntiva nos períodos e explique os efeitos de sentido em cada uma delas. Meus amores, nós já vimos as conjunções, tá? Em aulas anteriores. Agora é a vez, não lembra? A gente vai recordar então, tá? No nosso livro didático, vocês vão encontrar no nosso livro. Então você vai recordar conteúdo já visto, tá? E vai ver quais são as locuções conjuntivas também e qual o sentido que cada uma delas, né, vai atribuir aos períodos, ok? Por que esse exercício é importante que você faça? Porque você vai compreender já essa segunda parte da nossa aula de hoje. Período composto por coordenação, tá? E também por subordinação. O que é o período composto por coordenação? O que é um período chamado de composto por coordenação? É aquele que é estruturado por orações coordenadas, tá? Ou seja, orações independentes. As orações coordenadas são aquelas que num período você pode separar, você vai separando e elas vão ter o seu sentido compreendido. Não vão precisar umas das outras, tá bom?
Essa independência dela é sintática, tá? Mas entre si, elas estabelecem uma relação de sentido. Observem aqui para ficar mais fácil de você internalizar. Não reclame e estude mais. Bom, aqui eu posso dizer, são coordenadas. Eu digo assim, falo com você, digo, não reclame. E depois eu digo, estude mais. Então você compreendeu. As duas são coordenadas. São orações coordenadas. Porque quando se diz, não reclame, Calixto, estude mais, Calixto. Tá? Você entende. Mesmo que eu não dissesse o nome Calixto, não reclame, estude mais. Então você vê uma relação que elas são independentes uma da outra, sintaticamente, mas entre si estabelece-se uma relação de sentido. Nesse caso aqui, de adição, ó, não reclame e estude mais. Adição de duas citações, então, sintaticamente independentes, mas entre si estabelece uma relação de sentido, ok? Período composto por subordinação. Ó, ele é o oposto do período composto por coordenação. Por quê? Porque ele é aquele em que as orações elas não possuem sentido sozinhas e elas são sintaticamente dependentes. Então, se separar as orações subordinadas, né, as orações dentro do período composto por subordinação, portanto, orações subordinadas, elas vão ficar meio soltas. Você não vai compreender. Por quê? Porque elas precisam umas das outras, porque elas são sintaticamente dependentes. Vamos observar aqui. O diretor solicitou que todos compareçam à reunião. Então, eu destaquei aqui porque são as duas orações. Solicitou verbo, comparecer verbo, tá? Duas orações. O diretor solicitou é a oração principal, que todos compareçam à reunião é a oração subordinada, que numa aula à frente nós vamos aprender, acho até que só no 9º ano, que vamos estudar as orações subordinadas. Mas a gente pode falar um pouco sobre elas numa aula posterior a essa, tá? O que eu vou dizer aqui para vocês? Se eu disser, o diretor solicitou, você vai se questionar, o que foi que ele solicitou? Porque quem solicita, solicita algo e alguém, tá? Ou então se diz, que todos compareçam à reunião. Se não se sabe o que tem antes, como assim? Então, o que nós podemos concluir? Que elas estabelecem uma relação de dependência sintaticamente falando, tá? Elas têm uma relação sintática dependente uma da outra. Para que uma seja compreendida, a outra tem que estar ali, que é o oposto das coordenadas. Ok, meus amores? Então, hoje nós vimos período simples, composto, e nós vimos período composto por subordinação e por coordenação, tá? Em aulas posteriores nós vamos nos aprofundar mais e vamos começar, eu acredito que com as orações coordenadas, ok? Mas por hoje, para você internalizar essa primeira etapa do estudo dos períodos compostos por subordinação e coordenação, vamos resolver, tá, as questões nas páginas 232, 233 e 234, tá? Tudo sobre período simples, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Combinado? E assim a gente vai internalizar. E ainda vamos ficar de olho nos boxes, anote aí, nas páginas 232 e 233. Ok, meus amores? É o momento de internalizar o conteúdo visto em nossa aula de hoje. Ok? Estou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta a se encontrar em mais uma viagem pela língua portuguesa. Lembrando, gente, pandemia não acabou, precisou sair de casa, lave bem, aliás, máscara, é isso, máscara, mantenha o distanciamento social, voltou, lave bem suas mãos com bastante água e sabão, cuide de você, dos seus e juntos com Deus vamos vencer esta pandemia. Fiquem com Deus, até semana que vem, tchau!